O instante em que a criança aprende a apontar para si mesma e dizer eu não é um simples marco cognitivo, é uma cisão ontológica. Antes disso, havia apenas fluxo, sensação, resposta, presença contínua. Depois surge um centro fictício que observa o mundo como algo externo. Essa fratura não acontece no corpo, mas na interpretação do corpo. O organismo continua inteiro, mas a narrativa cria um ponto imaginário de comando. Um gerente invisível que acredita estar no controle de tudo. Ali nasce a angústia primordial, porque toda separação exige defesa. Esse nascimento do eu não vem acompanhado de manual. A mente constrói sua identidade a partir de reflexos alheios, expectativas sociais e memórias fragmentadas. Cada elogio fortalece o personagem. Cada rejeição o endurece. Pouco a pouco o indivíduo confunde sobrevivência psicológica com verdade existencial. Passa a defender a própria imagem como se fosse sua própria vida, criando conflitos onde antes havia apenas diferença. Criando inimigos onde antes havia apenas outros movimentos do mesmo todo. A psicanálise revela que esse eu não é uma entidade estável. É um acordo temporário entre impulsos, desejos e medos. Quando esse acordo se rompe, surgem crises, ansiedade e despersonalização. Sintomas que não indicam falha, mas proximidade da verdade. O sofrimento aparece quando o personagem percebe que não é sólido, que depende constantemente de validação externa para continuar existindo. E essa dependência gera exaustão crônica. A fratura original se mantém invisível porque todos ao redor compartilham da mesma ilusão. A sociedade inteira gira em torno da manutenção desse personagem. Sistemas econômicos, morais e culturais reforçam a ideia de um indivíduo isolado, responsável por tudo o que sente. O resultado é uma humanidade hiperresponsável e profundamente desconectada, culpando a si mesma por uma dor que nasce de uma premissa falsa. A linguagem surge como ferramenta de orientação, mas rapidamente se torna instrumento de confinamento. Ao nomear algo, a mente acredita compreendê-lo. Ao dizer eu, a consciência, acredita localizar-se, mas toda palavra é uma redução. Um mapa jamais é o território. Ainda assim, o ser humano passa a viver dentro do mapa, esquecendo que a experiência direta antecede qualquer descrição. Cada frase internalizada molda a percepção do mundo. Eu sou assim, eu não posso aquilo. Eu sempre fui desse jeito. Essas sentenças parecem inofensivas, mas funcionam como grades conceituais. A mente passa a agir de acordo com rótulos que ela mesma criou. E quanto mais repete, mais reais eles parecem. O espelho da linguagem não reflete o que você é, ele produz o que você acredita ser. No nível profundo, o inconsciente não fala em palavras. Fala em imagens, sensações e impulsos. Quando a linguagem tenta capturar esse fluxo, ela o fragmenta. Surgem conflitos internos porque a vida não cabe em frases. Sonhos rompem essa prisão temporariamente. Mostram uma realidade simbólica, onde o eu se dissolve e se transforma sem pedir permissão, revelando que a identidade fixa é uma construção artificial. A tragédia moderna é confundir descrição com existência. Acreditar que aquilo que pode ser dito é tudo o que há. O silêncio anterior às palavras é ignorado. Mas é ali que a unidade permanece intacta. Enquanto a mente fala, o universo escuta a si mesmo. Quando a fala cessa, resta apenas o movimento total, sem centro, sem margem. O ego nasce como uma função adaptativa, um sistema de referência necessário para navegar no mundo social, mas rapidamente assume o papel de soberano, exige lealdade absoluta, transforma qualquer questionamento em ameaça. Sua lógica é simples: existir é ser reconhecido, desaparecer é não ser visto. Assim ele cria uma vigilância constante sobre pensamentos, emoções e comportamentos. Esse mecanismo gera uma vida baseada em comparação. O outro se torna espelho e tribunal. Sucesso e fracasso deixam de ser experiências e viram identidades. A pessoa não erra, ela é um erro. A pessoa não vence, ela é superior. O ego não busca verdade, busca continuidade. E para continuar, precisa de conflito. Precisa de oposição, precisa de medo. A psicologia profunda observa que quanto mais rígido o ego, mais frágil ele é. Pequenas frustrações causam colapsos emocionais desproporcionais.
Críticas soam como ataques existenciais, porque não atingem uma ação, mas o personagem inteiro. Por trás da arrogância, frequentemente existe terror, o medo de que sem a máscara não reste nada. A prisão do ego é sofisticada porque parece proteção. Abandonar o personagem soa como morte simbólica, mas o que morre não é a consciência, é a narrativa. Quando o ego relaxa, surge alívio, expansão e espontaneidade. Sinais de que a prisão nunca foi necessária, apenas habitual. A mente acredita ser autora dos próprios pensamentos, mas observe com honestidade. O próximo pensamento surge sem aviso, como um som distante ou uma lembrança involuntária. Ninguém decide o que irá pensar a seguir. A ideia de controle é construída retrospectivamente, depois que o pensamento já apareceu. Esse delírio de autonomia sustenta a culpa e o orgulho, emoções que só fazem sentido se houver um agente separado no comando. Quando algo dá errado, o eu se pune. Quando algo dá certo, o eu se exalta. Ambos dependem da mesma ilusão, a de que existe um centro fixo tomando decisões isoladas do todo. A neurose do controle se manifesta na tentativa obsessiva de prever o futuro, planejar cada detalhe, evitar riscos emocionais. Mas a vida opera como um sistema complexo e imprevisível. Quanto mais a mente tenta dominar, mais ansiosa se torna, porque o real não responde a comandos, apenas a participações. O alívio começa quando o controle é visto como mito funcional, útil em contextos práticos, mas falso em termos absolutos. A respiração acontece sem gerente, o coração bate sem supervisão. Da mesma forma, a existência se move por si mesma. Reconhecer isso não gera passividade, gera confiança no fluxo maior que sempre esteve operando. A crença na separação não é individual, é ensinada, reforçada, recompensada. Desde cedo aprende se que competir é sobreviver, que vencer é existir, que perder é desaparecer. Essa pedagogia cria sujeitos funcionalmente eficientes e emocionalmente amputados, desconectados da totalidade que os sustenta. A psicologia social mostra que comportamentos considerados normais muitas vezes são sintomas coletivos: ansiedade crônica, sensação de vazio, hiperidentificação com papéis. Tudo isso é tratado como problema pessoal, quando na verdade emerge de uma visão fragmentada da realidade. O indivíduo carrega uma culpa que pertence ao sistema. A sensação de isolamento persiste mesmo cercado de pessoas, porque o contato ocorre entre personagens, não entre presenças. Relações tornam-se transações, afeto vira validação, amor vira espelho narcísico. E quando o espelho falha, a relação colapsa. Não por falta de conexão, mas por excesso de expectativa egóica. Chamar isso de sanidade é convenção, mas sob análise profunda, trata-se de uma neurose compartilhada, um acordo silencioso para não questionar a premissa básica, a de que somos partes soltas em um universo indiferente. Romper esse acordo exige coragem psicológica, porque dissolve a identidade construída, mas também encerra o conflito fundamental.